Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café no Bullying. Dia 25 de fevereiro de 2021, a Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal, promoveu uma série de palestras com vários profissionais do ramo da engenharia de software, num evento chamado Nona Jornadas de Inclusão Digital. E alguns dos palestrantes, alguns foram profissionais, né, da indústria de vários países do mundo, outros foram professores, investigadores, né? E dentre eles estavam eu fiz uma palestra, e o Alexandre Martins, que o Alexandre, ele vai no futuro aparecer mais vezes nesse canal, porque ele é um engenheiro de software, trabalha com Scala, com Java, ele pode explicar melhor do que ele faz. E ele é um português radicado no Reino Unido, e trabalha, né, nas empresas muito grandes em termos de clientes e empresas mesmo internacionais, multinacionais mesmo, internacionais, né? E ele, nessa palestra para esse evento, ele explica, não é? Ele faz um apanhado geral das empresas que ele trabalhou, e explica sobre o perfil do profissional de engenharia de software que as empresas estão buscando, especialmente empresas de fora do Brasil. E também comenta um pouco sobre como aplicar para essas empresas, né? Como falar com recrutadores e coisas assim. Eu achei super interessante colocar essa palestra dele aqui no canal, porque muitas das pessoas que assistem aos vídeos são dessa área, ou então são estudantes que gostariam de entrar para essa área. Então, sem mais delongas, assistam o vídeo, a palestra está muito interessante, está mesmo muito boa, e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Boa tarde, pessoal. Bom, estamos aqui para a nossa sessão da tarde, aqui, 9ª edição do GID, né? E, primeiramente, a gente já começa agradecendo a todos os alunos, todos os professores, técnicos, comunidade acadêmica em geral, aos nossos intérpretes também, que estão nos dando todo apoio nesse evento, ao Rafael aqui presente, a Mara, ok? Muito obrigada. Um agradecimento todo especial também a todos aqueles, né, que já palestraram, já ministraram, e especialmente hoje à tarde nós teremos 2 importantes palestras também, né, para finalizar o nosso evento aí com chave de ouro. Nós vamos ter agora a palestra do Alexandre Martins, com o tema O Perfil do Novo Profissional de Engenharia de Software. Bom, o Alexandre é o nosso palestrante internacional português e está agora em Londres, diretamente da Terra da Rainha, na Inglaterra, e curtindo esse friozinho aí, né? Com certeza. Aí eu vou ler um pouquinho aqui do resumo do Alexandre, mas ele vai falar melhor sobre ele, sobre a experiência e sobre a área da engenharia de software, principalmente essa atuação no exterior, que é a experiência do Alexandre, né? Ele é português e trabalha em Londres, então está também assim, vamos dizer, que não na sua zona de conforto, não está em Portugal, está em Londres, uma outra língua, uma outra metodologia, talvez, de trabalho. Isso ele vai explicar para nós e falar sobre esses desafios do novo profissional de TI, que é o tema, assim, geral do nosso evento, né? Então, o Alexandre, ele tem formação superior com licenciatura em Biologia e possui também licenciatura e mestrado em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele fez também pós-graduação, que incluía um projeto de construção de uma plataforma para edição colaborativa de modelos metabólicos. Ele trabalha atualmente no Reino Unido, como eu já falei, na Terra da Rainha, em uma empresa que se chama Medidata Solution, em Londres, que é uma empresa dominante no mercado de SAS, de estudos clínicos,
Então, o Alexandre vai falar para a gente cerca de 40 minutos. Vocês podem colocar perguntas, a gente pode fazer uma conectividade bem legal aí e uma forma bem dinâmica, tá bom? Então, agradeço a todos e com a palavra o Alexandre. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bem, como a Ieda referiu, eu quero mesmo que se sintam à vontade para fazerem perguntas durante a apresentação, que acho que as coisas ficam muito mais interessantes assim, e se eu ouvir a meio da apresentação as vossas perguntas, eu vou saber como modificar ligeiramente o que estou a falar para se orientar para o que vocês querem saber, ok? Então vamos começar. Antes de mais nada, eu quero que vocês percebam que eu vou falar de várias coisas que aparentemente não se ligam, mas que têm algumas ligações, que é, vou falar do dia-a-dia do engenheiro de software, vou falar também das qualidades esperadas do engenheiro de software, e não é só as qualidades esperadas por parte do empregador, é a qualidade que vocês devem esperar desenvolver também para se tornarem bons engenheiros de software e, para ser claro, também bons engenheiros de TI em geral. Depois vou falar também um bocadinho, mudando a temática para um bocadinho sobre arquitetura e design, e também um bocadinho sobre a gestão da vossa carreira como engenheiros. Bem, para começar, vamos então a perceber que esta apresentação não vos vai dizer tudo o que um bom engenheiro de software tem que ter. Esta apresentação basicamente vai falar-vos um bocadinho sobre a minha perspectiva, vai-vos falar sobre o que, na minha perspectiva, resultou ao longo da minha carreira e também da carreira de pessoas que eu conheço, e também vou sugerir algumas ferramentas e algumas maneiras de atuar que vos ajudam na vossa carreira, ou espero que ajudem, com o devido sentido crítico. Vamos então continuar. Ora bem, antes de mais nada, quem sou eu? Acho que a Ieda já fez uma boa resenha da minha carreira. Por falar nisso, desculpa eu estar a olhar de vez em quando, não para a câmara, mas lateralmente, mas os slides estão neste ecrã. Eu não consegui, infelizmente, configurar de forma que os slides apareçam no ecrã onde está a câmara. É só por isso, ok? Não é que eu não vos queira dar atenção. Mas pronto. Continuando, inicialmente eu enverdei por uma carreira científica, mas houve um ponto, e é sobre isso que vamos falar, em que eu decidi sair da carreira científica e enverdar pela engenharia de software. Nessa altura mudei para Londres e trabalhei em duas empresas. Uma delas é aquele que é conhecido como, em número de clientes, o maior supermercado online do mundo, a Ocado, que é uma empresa que basicamente, é uma empresa que atua num mercado que tem alguma regulação, evidente, na qualidade dos produtos que chegam à porta das pessoas e etc., mas em que há algum espaço de movimento. E é muito interessante nesse aspecto que isso via-se na maneira como a empresa funcionava. A empresa realmente, obviamente que há níveis na empresa, há engenheiros de software, há os gestores, líderes de equipa, mas havia uma fluidez fundamental naquela empresa, em que as iniciativas tipicamente partiam dos engenheiros de software. Isto talvez seja possível pelo facto, como eu disse, pelo facto da empresa em si estar num mercado que não tem forte regulação e, além disso, também não é um mercado ainda saturado. O que faz com que, basicamente, a empresa tenha espaço para fazer uma série de experiências. Continuando. Depois, eu mudei para a Medidata, que é uma empresa que faz, basicamente, software as a service, isto é, farmacêuticas e outras empresas que representam farmacêuticas em estudos clínicos contratam a Medidata para usarem o software dela. Como devem imaginar, isto é um mercado que é altamente regulado.
Tanto regulado no sentido dos estudos clínicos em que atua, que obviamente há questões de confidencialidade, há questões também de a informação dos próprios pacientes, portanto, se trata-se de informação de saúde, não ser partilhada. E ao mesmo tempo também, como a equipa em que eu estava era uma equipa de pagamentos, isto é, a equipa que procedia ao pagamento dos sites onde os estudos clínicos estavam a ser desenvolvidos, por exemplo, hospitais. Isso é outro mercado que também é altamente regulado, porque no que toca a pagamentos e a dinheiro, evidente, tem sempre uma série de regrazinhas. Novamente, isso via-se. Esta é uma empresa muito mais vertical, em que as iniciativas partiam da chefia. Há muito espaço também para vocês, como engenheiros de software, atuarem, mas, por outro lado, notava-se que os gestores eram muito mais hands-on. Isto é, vocês tinham um problema, por exemplo, não podiam aceder a determinado software e precisavam desse acesso, ou não conseguiam ter acesso à informação que precisavam de outra equipa, e o vosso gestor, manager, atuava de forma a abrir esses obstáculos. Essa empresa também era bastante mais estratificada no sentido em que, ao contrário da OCAD, em que eu fui desenvolvedor, mas fui também tester, e até certo ponto também fiz também fiz trabalho de Scrum Master, como todos os membros da minha equipa, porque todos tínhamos essa responsabilidade. Aqui há uma divisão clara entre engenharia e produto, que define basicamente a engenharia, que define como é que as coisas são implementadas, e o produto define o que é que vai ser implementado e qual é a prioridade. Na verdade, as coisas são feitas por um diálogo. E depois existe a qualidade, os testers, que dizem se algo pode seguir para a produção ou não. Aqui, ao contrário da OCAD, eu não trabalhei num sistema já em produção, eu trabalhei num sistema que estava a ser criado de raiz. Portanto, estive 2 anos e quase 3 a trabalhar sem o software ir para a produção. Foi uma experiência totalmente diferente. Um bocadinho as tecnologias que conheço. Este é o único slide em que eu vou falar de tecnologias. E a lição essencial aqui é que eu quero que percebam é que, sim, as tecnologias são importantes, mas à medida que a vossa carreira for avançando, vocês vão aprender a ajustar-se rapidamente a tecnologias diferentes que resolvem problemas diferentes, e a tecnologia que aprenderam vai ser a menor das valências que vocês trazem a uma empresa em questão. Ok? Vamos então continuar. Agora vamos falar um bocadinho sobre o dia-a-dia de um engenheiro de software, misturando um bocadinho das duas experiências que eu falei. Ora bem, antes de mais nada, é importante perceber que desenvolvimento de software é só uma parte do que vocês irão fazer. Basicamente, vocês, além de desenvolverem features, também vão ter que fazer refactoring, em que mudam a maneira como o código está organizado, de forma que o engenheiro que venha a seguir tenha um trabalho mais fácil. Isto é uma daquelas coisas que é mesmo esperado de vocês, que vocês, além de desenvolverem a feature e resolverem um problema, também, por cima, procurem introduzir um pequeno melhoramento de forma a que a próxima pessoa demore menos tempo, ou então consiga fazer as coisas de maneira mais fácil. Trata-se, obviamente, isto é um contexto de uma empresa grande, mas isto é importante perceber. Depois também, obviamente, vocês também vão ter que fazer testes, tanto automáticos como manuais, porque, obviamente, que é a vossa responsabilidade fazer testes automáticos para o código que testaram, de forma que, novamente, as pessoas que vêm a seguir possam, quando alteram o comportamento da aplicação da parte da aplicação que vocês fizeram, detectar imediatamente os erros, mas também testes manuais, porque fazer testes automáticos em que vários serviços são integrados é difícil. E às vezes é preciso fazer essa verificação. E code reviews, porque vocês também têm que discutir e comentar o código dos outros e aceitar de coração aberto também
comentários ao vosso próprio código. Aliás, na Medidata, onde eu trabalho, nenhuma feature, nenhuma mudança entra sem duas pessoas, que não sejam vocês, aprovem as alterações que foram feitas. Reuniões. Às vezes pensa-se nas reuniões como coisas que nos fazem perder tempo, mas, na verdade, as reuniões têm uma importância muito grande na vossa profissão. Vamos começar pelos Daily Scrums, em que vocês, basicamente, todos os dias, de manhã, ou início do dia, vão responder em equipa 3 perguntas. O que é que fiz ontem? O que é que vou fazer hoje? E se tem algum obstáculo? O propósito disto não é prestar contas ao vosso manager, vamos ser claros. O propósito disto é mais simples. É fazer com que os vossos colegas ou manager, e desculpa estar a usar manager e não gestor, possam ajudar-vos em qualquer impedimento ao vosso trabalho. E, portanto, é um momento curtinho, em que vocês só dizem num minuto o que fizeram, o que vão fazer, e se tem algum obstáculo, então outros colegas irão entrar no diálogo. E talvez se leve o diálogo para fora, no caso de terem obstáculo, para tentar resolver o obstáculo em si. Sprint Retrospectives, que é basicamente de 2 semanas. Isto é dentro do Scrum, que é uma metodologia ágil, em que basicamente, vocês já perceberam que o espírito do Daily Scrum é terem feedback imediato e ajuda imediata. Todas as 2 semanas vocês também têm uma reunião em que falam sobre as coisas que correram bem, correram menos bem nas 2 semanas anteriores. E muitas vezes vão ser vocês a dirigir essas reuniões. Isso, aliás, é bastante importante porque se as reuniões fossem todas iguais, não havia não havia uma mudança. Vocês já repararam que quando vocês repetem várias vezes a mesma reunião todas as semanas, exatamente com o mesmo esquema, o aborrecimento leva as pessoas a não participarem tanto. Então, uma coisa que eu observei, isto aconteceu especialmente na Ocado, é que quando nós rodávamos e toda a gente dirigia, semana após outra, a retrospectiva, isso fazia com que as pessoas ficassem muito mais participativas. E surgiam daí muitas ações para implementar no sprint seguinte que melhoravam a nossa capacidade de trabalhar. Também participei em reuniões de levantamento de requisitos. Isto não é tão fácil na Medidata, porque nós não temos contacto direto com os clientes, quem tem é o produto, mas na Ocado aconteceu literalmente que eu tive reuniões diretas com os utilizadores do software que nós desenvolvíamos, que eram os condutores das carrinhas que levam as compras à vossa casa e também as pessoas que estão no armazém principal a passar as compras, tanto dos caminhões para as carrinhas e também a ensacar. Todas essas pessoas costumam usar um handheld, um computador de mão, e esse computador de mão é suposto dizer-lhes o que fazer. Obviamente, de vez em quando encontram-se problemas e aí é que nós entrávamos em ação. E também a fazer design no geral, porque muitas vezes, isto é especialmente gritante na Medidata, em que nós estávamos num projeto novo, às vezes nós temos que pensar em problemas que só iriam surgir 2 anos depois, agora que já estamos em produção. Então era importante sentarmos numa sala, fazer desenhos, discutir o que é que iríamos fazer. Vamos continuar. Entretanto, outras atividades. Também escrita de histórias ou tarefas. Isso às vezes também vos vai caber a vocês. Vocês não vão só estar a implementar o que os outros dizem. Vocês também vão ajudar a definir como é que as coisas vão ser feitas e por que ordem. Ok? Tipicamente, o issue tracker que eu usei para isso é o Gira, mas há outros. Contacto com o cliente, que eu já abordei. Aliás, houve uma vez em que eu estava... Falando nesse contacto com o cliente, houve uma vez em que eu tive o prazer, acho que em 2015, de sentar numa carrinha com um condutor da Ocado
e fiz a distribuição das compras à casa das pessoas diretamente. E pude basicamente usar estar do lado de quem utiliza o software que eu estava a desenvolver e também perceber quais são os problemas diários. Isto foi feito por mim e foi feito também por outros colegas meus. E na altura eu tomei notas copiosas e eu não sei como vos dizer, mas essas notas foram úteis até eu sair da empresa, porque é totalmente diferente vocês simplesmente estarem a ouvir do produto quais são os features que devem ser desenvolvidas e perceberem na realidade o que é que os vossos utilizadores e clientes fazem. Ok. Pronto, neste contexto acho que já perceberam o que eu tenho aqui neste slide, que é vocês não fazem isto, nenhuma destas atividades em isolamento. Aliás, o trabalho em equipa é mesmo muito importante. E a capacidade de vocês trabalhar em equipa é uma grande expectativa vossa. Ok, vamos falar agora, não todas, mas de algumas qualidades que um engenheiro de software deve ter. Como disse, tanto para a empresa, mas também para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Ora bem, a primeira de todas é integridade. Isto não é só uma questão de valores e de fazer-se aquilo que está certo, porque nos queremos sentir bem com nós próprios. É uma coisa que é tangível e positiva para a vossa carreira. Eu já vos explico porquê. Outra é aprender rápido. Sim, vocês vão mesmo ter que desenvolver as vossas habilidades e aprender rapidamente e rapidamente conseguir aplicar aquilo que aprenderam. Atenção ao detalhe também e foco em soluções e não só em problemas. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Integridade. Integridade e honestidade. Vocês pensarem bem, eu não sei como pôr isto de outra maneira. Vocês, se estiverem numa empresa, souberem de uma oportunidade, vocês muito provavelmente vão dar o nome de vocês, se tiverem pessoas com competência que podem nomear, vocês muito provavelmente, da questão de dar o vosso próprio nome, vão dar o nome de pessoas que vocês também sabem que são honestas e íntegras. Vão escolher fazer isso porque não querem, basicamente, que o vosso nome esteja por trás de uma pessoa que depois não age de maneira correta. Portanto, a integridade só neste sentido abre muitas oportunidades. Isto é especialmente verdade no que toca à criação de novas empresas. Os primeiros sócios de uma empresa são pessoas que têm que confiar uma na outra, porque dependem literalmente dos resultados do trabalho uns dos outros. Então vocês não vão, em princípio, querer integrar no negócio que estão a criar alguém em quem não confiam. E pronto. Basicamente, meus senhores, o que eu estou a dizer é que integridade acaba por ter mais oportunidades, mais recursos e mais dinheiro também. Eu posso-vos, por exemplo, falar, e deixem-me ver como é que está o tempo, está bom. Eu posso-vos, por exemplo, falar de um recrutador com quem eu interagi há algum tempo atrás. Eu vou explicar como interagir com recrutadores mais à frente, mas o que aconteceu na altura é que ele tinha apresentado o meu currículo para outra empresa, a uma empresa, eu tinha dito sim, pode avançar, e outro recrutador com quem eu estava a contactar apresentou o meu currículo também. Na altura, o primeiro recrutador contactou-me de volta e disse, com um tom bastante pesaroso, que não iria mais interagir comigo. E eu perguntei-lhe porquê. Ele explicou-me que outro recrutador tinha submetido o currículo. Ao que eu respondi, não. Respondi isto por e-mail, a conversa. Eu, basicamente, eu disse mesmo, você pode usar este e-mail que eu lhe estou a enviar para submeter à empresa e eu deixo claro que você é a única pessoa autorizada a representar-me. Eu posso-vos dizer que eu não entrei nessa empresa. Não é isso que está em questão. Contudo, esse recrutador
que antes não tinha apresentado propostas bastante interessantes. Depois disso, apresentou-me uma proposta de uma empresa que estava a ser criada onde iria ser o primeiro desenvolvedor de software. E vamos ser claros, no momento inicial, eu estava basicamente a perdê-lo e ele não me estava a apresentar propostas interessantes. Vamos continuar então. Aprendizagem rápida. Ok. No que toca à aprendizagem rápida, o que é isso? Obviamente que toda a gente sabe ler. Obviamente que neste momento vocês também já ganharam alguma expertise técnica na área que estão a estudar, mesmo que estejam ainda na universidade, e alguns, se for preciso, até já trabalham. A questão é que, quando se fala em aprendizagem rápida, está-se a falar de uma aprendizagem em que vocês têm um problema concreto a resolver, tentam implementar uma solução, portanto, estão e só procuram a informação necessária para resolver esse problema. Iterativamente, tentam resolvê-lo, tentam implementar algo. Se não conseguem, vão ler documentação e por aí adiante. Outra coisa que ajuda imenso a aprender rapidamente é comunicar com os outros. Se vocês estão com alguma dificuldade, serem rápidos a conversar com colegas vossos que têm mais experiência ou que tenham simplesmente experiências diferentes e ouvir atentamente as soluções alternativas que eles vos sugerem que vocês nunca pensariam. Abram-se e isso ajuda imenso mesmo. Outra coisa é aprender rapidamente também passa por não começar logo por estudar os princípios, por exemplo, de performance em base de dados, ou os princípios REST, mas tentar implementar algo. A partir do momento em que vocês têm a experiência de tentar implementar algo, é muito mais proveitoso para vocês irem, depois de executarem essa primeira tarefa, irem estudar os princípios. Isso é outra estratégia para aprenderem rápido. Atenção ao detalhe, como eu tinha falado sobre isto, a atenção ao detalhe pode ser treinada em várias oportunidades diferentes. Quando vos for dado para a mão fazer debugging de um problema, dediquem-se a isso, porque as skills que vocês ganham a dedicarem-se a fazer debugging aumentam a vossa capacidade de atenção ao detalhe. E isso é algo que as empresas e quem faz entrevistas valoriza imenso. Nas code reviews, que vocês um dia hão de fazer ou talvez já façam, não leiam e não procurem só problemas na formatação do código. Tentam perceber na vossa cabeça, desenhem e percebam como é que a coisa funciona e cereja no topo do bolo, se conseguirem encontrar um bug na code review, no código de outra pessoa, é excelente. Depois, mais um bocadinho mais para a frente, eu, por exemplo, também tenho reuniões, uma vez por semana, em que discuto com o produto, eu e a minha equipa toda, as histórias que vieram de requisitos dos nossos clientes. Isso é outra oportunidade para treinar a vossa atenção ao detalhe. Aqui não é tão detalhe no código em si, mas também no que é que os vossos clientes esperam, como é que eles pensam, quais são as coisas que eles valorizam. Abracem essas oportunidades à medida que elas forem surgindo para se desenvolverem. E depois, é foco em soluções. O que é que eu quero dizer com isto? É muito útil um engenheiro de software que identifica problemas, identifica bugs, que identifica coisas que não correram tão bem no sprint. Mas quando vocês estão a apresentar problemas, tentem dar o passo extra, sem deixar de ouvir os outros, e propor uma solução. Se quem sabe identificar problemas vale o seu peso em prata, quem sabe identificar soluções, e com isso, e depois também ouvir as soluções dos outros, obviamente, vale ouro. Vale o seu peso em ouro. Pronto. Exatamente. Ora, aqui, o que vocês estão a ver aqui à frente é basicamente as várias oportunidades que vocês têm, as situações em que podem desenvolver essa vossa capacidade de focar em soluções. Pode ser quando estão a lidar com tecnologias, pode ser quando estão
num diálogo, a colocar perguntas a outra pessoa que já propôs uma solução. Às vezes as perguntas são uma boa maneira de shiftar a conversa. E continuemos. Ora bem, ok. Eu já vos falei das qualidades de um engenheiro, um bocadinho. Há muitas outras que podiam ser referidas, mas eu queria me focar nestas. Agora quero-me focar um bocadinho em 3 ferramentas que se vocês utilizarem, vão ajudar a desenvolver tanto essas qualidades como outras competências que precisam desenvolver como engenheiros. A primeira delas é a habilidade de tomar notas, outra a habilidade de escutar, e isso é valioso, e outra é a habilidade de iterar. Tomar notas. Tomar notas é uma habilidade que não é mencionada muitas vezes, que eu tenha visto. Mas, vamos ser claros, vocês numa empresa, muitas vezes é-vos pedido para, quando já estão lá há algum tempo, como aconteceu, aliás, ainda há uma semana atrás, foi-me pedido para eu ajudar um colega que está a trabalhar com relatórios, Jasper Reports, que é uma tecnologia. Obviamente, eu trabalhei nisto em 2017, o que faz com que eu não me recorde dos pormenores do que eu fiz na altura. Contudo, as minhas notas, com uma leitura rápida, ajudaram-me a ir para a reunião e dizer à outra pessoa que ia começar a trabalhar com aqueles relatórios quais eram os obstáculos e quais eram as abordagens que ele tinha que evitar. Sem essas notas, vamos ser claros, eu não me lembraria de nada. Segunda coisa, vocês muitas vezes estão a fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Vocês estão a trabalhar numa história, uma feature que têm que desenvolver, e a certa altura mudam de contexto porque alguém vos pede para ir ver um bug que há em produção. Ok? Nessa altura o que vocês fazem é, antes de mudar para o bug, tomam nota de tudo o que estavam a fazer na feature, de forma a que, quando voltarem, consigam recuperar o contexto facilmente. Exato. E há mais uma coisa também. Notas não são só notas sobre aspectos técnicos e de requisitos. É muito importante vocês também tomarem notas daquilo que querem fazer, tanto em relação à vossa carreira, como em relação à tarefa que têm à frente, para poderem olhar nos dias a seguir ou até nos anos a seguir e poderem lembrar-se do que é que estavam a fazer na altura e também depois lembrarem-se do que é que correu bem ou do que é que correu mal e poderem modificar a maneira como fazem as coisas. Aqui está um exemplo. Isto era a altura em 2017 em que eu estava a mudar de trabalho. Acabei por entrar na Medidata. E basicamente, eu nessa altura, pelos vistos, que eu já não me lembrava, tomei notas durante as entrevistas dos pontos em que eu podia ter sido melhor. Estas notas, eu descobri-as literalmente a tentar preparar-me para esta apresentação e depois de as ler eu vi que vão ser muito úteis para a altura em que eu pensar em mudar de emprego outra vez. Portanto, as notas não são só importantes para o vosso trabalho, são também para a vossa carreira. Escutar. Ok, está bem, o que é escutar? É escutar o que te dizem. Aqui estou eu a dizer uma obviedade. Mas é também aprender a fazer perguntas, porque não é só ouvir que é importante. Já agora, só uma à parte, voltando ao slide anterior, eu pergunto-me nesta altura quantas pessoas é que estão a tomar notas enquanto ouvem a apresentação. Só uma provocaçãozinha. Mas voltando ao escutar. Fazer perguntas é ainda mais importante do que simplesmente saber ouvir e tomar notas. Porque se vocês souberem fazer perguntas, vocês vão perceber vocês podem perguntar exatamente por esclarecimentos, podem perguntar porque é que alguém vos está a dizer aquilo.
Deixa-me pensar num exemplo. Por exemplo... exatamente. Vou pegar no exemplo de um condutor. Exatamente. Vou pegar no exemplo do condutor da OCAD. Eu estava basicamente a notar, nessa altura nem estávamos a conversar muito, estávamos dentro da carrinha, e ele já tinha tirado compras para várias pessoas, e a certa altura eu notei que ele estava a fazer aquilo que tinha que fazer de maneira mais lenta do que era normal. E nessa altura perguntei-lhe o que é que se passava, ou o que é que se passava. Ele respondeu-me simplesmente: não, isto é o processo normal. Isto é o processo normal em que eu abro uma gaveta e tenho que percorrer todos os sacos a tentar perceber com o scanner de mão quais são os sacos que tenho que levar para este cliente, porque os a seguir são para outro. Essa observação, foi feita por mim e por outro colega, acabou por conduzir a que depois o algoritmo em que nós colocávamos as compras tentasse respeitar a ordem pela qual se ia às portas dos diferentes clientes. Isto é isto que eu quero dizer quando falo em fazer perguntas. E quando eu falo em escutar é também sobre observar o que se passa à vossa volta. Ok. Como escutar? Acho que estes são os pontos essenciais mesmo. Não tenhas pressa em dar a tua opinião. Por favor, ouve primeiro. Faz perguntas, mas tenta também colocar-te no lugar da pessoa. Porque às vezes as pessoas estão a dizer... Há clientes vossos que estão a dizer, por exemplo, imaginem que precisam vocês desenvolvem uma aplicação que faça isto e aquilo. Eu lembro-me de ter uma conversa com um conhecido meu, isto não era no contexto de emprego, era no contexto de ele tentar entrar num novo mercado. E na altura ele estava-me a descrever a plataforma que ele queria criar. Se não se importa, eu não vou dizer qual é o mercado neste momento, mas não é essa a parte que é relevante. E houve a certa altura em que ele estava a descrever as features e ele me disse que este é um mercado que estava agora a abrir e que em breve muitas empresas iriam precisar daquele serviço. O que eu perguntei: então, mas nesse caso, em vez destas features todas, o mais importante para ti não é, por acaso, entrares no mercado rapidamente, seres o primeiro a chegar? Ele, ok. Então, em vez de pensarmos nestas features, se calhar o que devíamos pensar é em fazer uma aplicação pequenina, que seja fácil de desenvolver, e com isso tu entras no mercado. Depois, ao contactar com os clientes, desde que faças uma coisa bem, tu podes dialogar com eles e perceber que outras features é que eles acham importantes e desenvolver a partir daí. Ok. E aqui entro eu na terceira ferramenta. É muito importante que vocês aprendam a iterar. Ter objetivos a longo prazo é importante, mas é ainda mais importante saber dar passos pequenos, porque os vossos objetivos a longo prazo, ao longo da vida, ou ao longo da vossa carreira, mudam, mas também porque vocês ainda não sabem exatamente quais são as estratégias que vocês vão usar que resultam. Se querem aprender algo novo, vocês podem começar por ler um livro, pode não resultar, podem tirar um curso online, pode não resultar, podem tentar fazer um projeto e isso resulta. Por isso é que tracem objetivos a longo prazo, mas para se desenvolverem em direção a esses objetivos, façam pequenas iterações. Façam pequenas coisas fáceis de avaliar, e é aí que eu quero que se foquem. Depois de definir os objetivos a longo prazo, tentem pensar em passos a curto prazo que vos permitam caminhar naquela direção. Vamos tentar arranjar um exemplo. Um exemplo seria, por exemplo,
agora estou a pensar se dou um exemplo de lidar com recrutadores ou se dou um exemplo. Vou dar um exemplo. Exatamente. Havia um colega meu exatamente. Havia um colega meu que já tinha chegado no passado à profissão de team lead. E ele estava basicamente, ele notou que não estava bem, tinha atingido um objetivo dele, de longo prazo, mas notou que isto não era aquilo que o tornava mais feliz, porque vocês estarem bem na vossa profissão também é importante. Então, ele não sabia qual era a opção a tomar, mas na próxima mudança de emprego, abriu-se-lhe a oportunidade de ele fazer contracting em vez de ser team lead, e ele experimentou. Ele não sabia se a coisa ia resultar, mas a questão é que ele fez uma pequena experiência e realmente, a partir daí, ele voltou a ter muito mais prazer no trabalho que tinha e já agora também começou a ganhar mais. Mas isso foi só um bónus. Uma coisa que vocês devem fazer mesmo e terem esse cuidado é que os passos a curto prazo que eu refiro sejam coisas fáceis de avaliar. Ler o livro é uma coisa fácil de avaliar. Fazer um pequeno projeto que implementa uma tecnologia que estou a tentar aprender é algo fácil de avaliar. Quando estão, por exemplo, com problemas de performance, na acesso a uma base de dados, medir a performance antes e medir a performance depois é algo fácil de avaliar. Não vão atrás de melhorias de performance. Meçam e baseiem os vossos pequenos passos em algo mensurável. Isto dá, então, um bom salto para algo totalmente diferente do que eu tinha abordado até agora, que é arquitetura e design. Ok. Obviamente que vocês, como engenheiros de software, também é esperado que vocês trabalhem com novas tecnologias, porque acho que vocês já conseguiram ter um vislumbre disso. A engenharia de software está constantemente a mudar, mas, nesse caso, vocês têm que perceber, não é essa a questão. A questão é que a vossa profissão, por causa de engenharia de software estar sempre a mudar, vai literalmente implicar que vocês façam estudo contínuo. E por estudo contínuo, eu quero dizer tanto procurarem fazer pequenos protótipos e resolver pequenos problemas, e ler blogs, e fazer pequenos cursos, mas depois também procurar implementar um pequeno projeto em que aplique essa tecnologia. Aliás, um conhecido meu arquiteto foi muito claro sobre isso uma vez. Quem quer ir para a arquitetura vai estar sempre a experimentar com tecnologias novas. Não porque as vai implementar e aplicar depois no trabalho, não, é o contrário. É para poderem perceber os prós e os contras das diferentes tecnologias. Só preciso... Há um tipo de base de dados que é mais rápida em escritas e outra que é mais rápida em leituras. E vocês, conforme a vossa aplicação ser intensa em escritas ou em leituras, têm que escolher uma base de dados diferente. Arquitetura e design, princípios. Bem, vocês também, além de estudarem, para aprender um bocadinho sobre arquitetura e design, terem que se debruçar em fazer pequenos projetos, também têm que estudar um bocadinho os princípios. E por princípios estou a falar de programação funcional ou domain-driven design. Aqui, a propósito deste slide, não é dar-vos os dois princípios mais importantes, é apenas dar-vos exemplos e fazer com que vocês percebam como é que devem abordar isto. Então, basicamente, para abordarem, vocês querem estudar algo, convém ler os princípios num blog, num livro, etc., mas depois também convém ler código
que implemente esses princípios. Vocês têm imensos projetos no GitHub, nas empresas em que vão trabalhar também, e há um bónus para vídeos no YouTube, muitas vezes, em que as pessoas descrevem o código das livrarias que criaram. Deem-se ao trabalho de olhar para isso, deem-se ao trabalho de ler, mas sempre focado naquilo que querem aprender. Ok? Estão a aprender sobre programação funcional, é isso que se vão dedicar. E terem depois, entre aprender esses princípios, implementem também pequenos protótipos que os façam andar para a frente. Depois, a fazer arquitetura e design no trabalho em si. Vocês têm que pensar a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, vocês têm muitas vezes que resolver problemas. As coisas têm que aparecer feitas e vocês têm que desenvolver uma nova feature. E então, quando pensam em arquitetura e design, deve ser focada em solucionar apenas esse problema e desenvolver essa feature. Não tem que ser perfeito, não tem que cobrir outras features que não foram feitas nos requisitos. É focado. A longo prazo, vocês têm que pensar numa coisa separada, que é, quando estão a planear o design de uma aplicação e estão, por exemplo, no início de um projeto, aí convém pensar no que é que vão querer implementar no futuro. Vão, por exemplo, querer, no caso de estudos clínicos, pagar por visitas a um hospital, ou vão querer pagar por atividades que realizem nessas visitas. Por exemplo, fazer um ecocardiograma, ou alguma coisa assim. E então, devem planear a arquitetura não para resolver todos estes problemas, mas para resolver um problema e não impedir que os outros sejam resolvidos no futuro. Um exemplo muito concreto aqui foi a abordagem do projeto que está neste momento em produção, e começou em 2017, em que nós fizemos duas opções dispares. Uma, ao princípio, nos primeiros meses, em vez de nós dedicarmos a desenvolver todas as features, nós tentamos literalmente criar toda a infraestrutura e todos os serviços com uma feature apenas, que é pagar por um subject, agora não me lembro da tradução, mas basicamente é uma pessoa que vai participar no estudo clínico, ir a um hospital. Porque, obviamente, que o hospital vai dispensar tempo, vão estar médicos, enfermeiros a atender essa pessoa, vão estar a administrar medicamentos e o seu hospital tem que ser pago, obviamente. Então, o que nós fizemos foi, para garantir que a nossa arquitetura estava bem feita, desenvolvemos todos os serviços que iam às bases de dados da empresa com todos os dados dos utilizadores, que identificavam basicamente quais eram, criavam apenas custos para visitas, não nos debruçámos nem em custos para atividades, nem em custos por termos já parte da informação, nem custos por exemplo, pagar por um teste que é extremamente caro e que são pagos em separado. Não. Focámos-nos só em visitas. E nesse contexto, isso ajudou basicamente a definir nas primeiras iterações a arquitetura toda da aplicação, com planeamentos, com reuniões, em que passámos horas à frente do quadro, mas também com a implementação em que verificámos que o que nós tínhamos proposto realmente funcionava e em termos de performance era bom. Exato. Outra coisa, acho que aqui... exatamente. Outro exemplo foi quando nós decidimos, dado que a Medidata é uma empresa relativamente grande e também é uma empresa com alguma estrutura, em que as coisas passam pelos canais certos. Por exemplo, quando se fala em features, é o produto que discute com o produto, embora os engenheiros também conversem uns com os outros. E isso torna às vezes muito difícil, que quando nós precisamos de alguma coisa de equipas que estejam acima de nós, antes de nós, em termos do fluxo de dados, às vezes é difícil, se eles precisam de fazer uma alteração no serviço ou na base de dados que expõe a nós não conseguimos que eles façam as coisas imediatamente.
Eles têm as suas próprias prioridades, os seus próprios clientes. Então, para nós lidarmos com isso, podemos avançar com o nosso projeto, decidimos fazer uma aplicação que colocamos no meio, que vai buscar todos os dados das bases de dados a montante, coloca-os na nossa própria base de dados e depois implica que nós estamos constantemente, novamente, a aceder aos serviços a montante e por causa disso nós, basicamente, podemos definir uma API com que todos os serviços ajusante, que faziam parte da nossa equipa, funcionavam. Portanto, mesmo que algo acima quebrasse, nós tínhamos esta aplicação que servia apenas como uma anti-corruption layer para garantir que os serviços depois ainda funcionavam. E com isso, não estivemos constantemente a parar o nosso projeto por causa de problemas que vinham de outras equipas. Exato. E acho que já descrevi aqui a solução. A parte interessante é que isso também ajudou em termos de performance, porque os serviços acima tinham uma performance muito mais baixa do que o serviço que nós criamos. Uma última coisa que eu queria falar, e eu acho que já estou a derrapar bastante no tempo, portanto, é um bocadinho sobre a gestão da vossa carreira. Eu gostava que vocês devem ter objetivos a longo prazo. Objetivos a longo prazo passam por quererem viajar, passam por quererem receber mais, assumo que ninguém quer receber menos, passam também por simplesmente ter desafios técnicos interessantes. Tentem basicamente definir esses objetivos, mas ao mesmo tempo percebam que esses objetivos vão mudar. Então o que vocês devem fazer no que toca à gestão da vossa carreira é se vocês têm como objetivo trabalhar no Google ou então lidar com performance, vocês devem desenhar o vosso CV de forma a contar uma história que aponte para as vossas qualidades a lidar com performance. Que fique claro, aqui sempre com integridade. E daí, da mesma maneira, vocês devem dirigir o que dizem na entrevista ao trabalho que querem ter. E, quando escolhem um trabalho, também devem procurar que esse trabalho seja um passo no objetivo que vocês querem chegar mais tarde. Novamente, se querem trabalhar com performance de bases de dados, convém que não escolham trabalhos a trabalhar com front-end. Mas há outras... pronto. Eu quero só evidenciar mesmo que vocês devem sempre pensar a entrevista e o CV dessa maneira. Contem uma história. Contem o quanto a vossa experiência contribui para o passo que vão querer dar a seguir. Ok? E mesmo ainda no vosso curso, comecem a pensar um bocadinho sobre o passo que querem dar a seguir e comecem a tentar trabalhar numa empresa, fazer um pequeno projeto que mostre, quando estiverem numa entrevista, que vocês já deram passos naquele sentido. Agora um bocadinho sobre lidar com recrutadores. Os recrutadores são profissionais tal como vocês. Isto é algo mesmo importante perceber, porque... e desculpem o slide, agora que estou a ver, mas isto implica que quando vocês conversam com eles, devem ser... vocês basicamente, quando dizem que estão à procura de trabalho, devem realmente, antes de mais nada, estar mesmo interessados nessa procura. Porque eles são pessoas que vão investir tempo a tentar arranjar-vos uma vaga e uma entrevista, o que implica que vocês também devem ter um commitment. Uma maneira de mostrar, aliás, esse commitment é tomarem... Isso é uma coisa que eu faço sempre. Quando estou a mudar de trabalho, eu tenho sempre um Excel pronto. Nesse Excel meto os recrutadores, coloco as empresas em que eles estão
e as datas em que eles disseram que mandaram os CVs. E dou garantia explícita de que só um recrutador é que me vai representar. Isto é algo que basicamente dá bastantes mais garantias ao recrutador de que, se ele investir tempo em mim, a tentar fazer publicidade a mim e a tentar que eu esteja na entrevista, ele tem uma maior probabilidade de ter sucesso e receber a comissão. Aliás, outra coisa que é importante é vocês perceberem como é que o recrutador recebe a comissão. Os recrutadores mais interessantes são tipicamente aqueles que recebem uma comissão baseada numa percentagem do vosso salário. Isto é muito prático, é muito cru, mas esses são os que se vão esforçar melhor. Enquanto outros recrutadores são pagos à cabeça, pelo número de pessoas que conseguem na empresa. E esses só querem o número. E se a empresa não vai fazer um esforço extra para negociar a vosso favor. Exato. Acho que já referi isto mais ou menos, sobre tomar nota de quem vos está a representar. Ouçam também o que os recrutadores têm a dizer, novamente no espírito de iterar. Às vezes os recrutadores sabem como lidar com a empresa com quem vocês estão a interagir. Às vezes sabem detalhes internos que vocês não sabem porque eles conversam diretamente com o CEO. Ouçam o que eles estão a dizer. Introduzam pequenas mudanças que eles vos sugerem no currículo. E isso, muito provavelmente, vai aumentar imenso a vossa probabilidade de sucesso. Além disso, quer uma entrevista corra bem, quer não, procurem feedback do recrutador. Insistam. Peçam o feedback da empresa. Se a empresa vos contratou, ótimo, mas se não vos contratou, tentem perceber o porquê que isso não aconteceu, porque, tipicamente, algo vos vai ser dado que vos vai permitir aprender o que é que ainda tem que desenvolver mais. E, por último, evitem dizer não. Quando eu digo evitem dizer não, é literalmente... eu não quero dizer que vocês não digam não a coisas que não vos interessam. É apenas que é muito mais interessante quando não estão muito interessados numa determinada vaga e estão mais interessados noutra e têm duas ofertas na mesa. Se vocês estão mais interessados nesta, mas outra não é tão interessante, sugiram, por exemplo, que tenham um salário ou um conjunto de condições melhores naquela que é menos interessante, de forma a que se balanceiem. E isso permitirá, primeiro, que o recrutador continue a trabalhar convosco e, ao mesmo tempo, também faz, sem vocês terem que dizer que não, com que a empresa em si escolha, de alguma maneira, surpreendentemente, contratar-vos com as condições que vocês não esperavam terem sucesso, ou então, simplesmente, dizer que não e vocês seguem com outra proposta. Neste momento, eu já estou um bocado atrasado, já derrapei, peço imensa desculpa e estou aberto a perguntas, mas não sei se há muito tempo. Está ótimo, Alexandre. Muito obrigada pela excelente apresentação.